O meu sentimento de estar aqui hoje é um sentimento de liberdade, de alforria. Sentimento de gratidão, né? De gratidão porque a gente está realmente nos fortalecendo. Em primeiro lugar, a gente tem que reaprender, né? Acho que há o mundo antes e depois da pandemia. Nesses encontros, a gente aprende muita coisa maravilhosa, assim, na troca de experiência. O sentimento de estar nesse encontro é de muita gratidão. É um sentimento que me traz muita esperança para o Brasil. Como se fosse uma renovação espiritual, né? A gente continuar, sentir, abraçar, poder conversar, poder rever. Que tivemos esse período de mais de 2 anos de confinamento, eu posso dizer assim, sem poder partilhar nossas experiências, só virtual, que nem sempre chegava às redes sociais, nem sempre o sistema nos dava oportunidade de participar de tudo, às vezes sim, às vezes não. E hoje estar aqui presencialmente é uma alegria muito grande, é como estar nascendo de novo. Essa é como retomar, é como a gente tivesse retomando nossas atividades hoje, é dar um passo à frente para as nossas ações de continuidade, de melhoria, de aquilo que ficou a desejar, agora voltar, de multiplicar, assim como lá no nosso território multiplicamos a semente, multiplicar as experiências, né, levar para meu território a experiência do outro e o meu também, é partilhar, é um sentimento de partilha. E esse espaço, devido à pandemia, estava difícil da gente se encontrar, difícil da gente estar nesses espaços onde podemos estar com outros que também sentem essas dificuldades, que passam por ameaças nos seus territórios, que estão passando por violência, né? Então tudo isso daí é uma coisa que deixa a gente enfraquecido, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente está junto com os outros, sentindo esse calor humano, a gente se sente mais forte, mais fortalecido, né? Com mais vontade de lutar. Então, para a gente é gratidão aos encantados, a Deus, a Tupã, por a gente estar aqui nesse momento participando junto com outros. Em primeiro lugar, a gente tem que reaprender, né? Acho que há o mundo antes e depois da pandemia. E assim, esse contato pessoal, acho que a importância das coisas pessoalmente é fundamental, né? Esse mundo virtual que a gente não domina e que a gente passa a tentar mobilizar e a nos reunir pelo virtual, é um espaço que se abre um horizonte novo, mas não substitui o contato direto, o estar presente, né? É outra forma de dinâmica, de conversa, de aprendizado. Eu acho que nada vai substituir esse contato direto e pessoal. E é importante demais esse novo momento da sociedade de reaprender a fazer as coisas junto, né? Estar presente, mesmo com alguns cuidados, mas a gente precisa reafirmar que isso é extremamente importante. Retornar, né, a essas atividades presenciais é muito importante, né? Até porque é um momento onde nós vamos estarmos nos solidarizando, somando com as lutas dos outros territórios, dos outros povos, e também um momento, né, de buscar força, energias, junto com os diferentes grupos, né, os diferentes povos que vêm criando essas resistências, né? Então, o retorno à atividade presencial também é uma forma de estarmos demarcando o território e estar mostrando que nós estamos vivos e que estamos juntos lutando por um único objetivo. Foi um período que não foi bom, foi ruim. A gente nunca se adaptou a esse modelo das coisas online. A gente estava sempre presente nas reuniões, mas nunca que é igual a gente estar nesses ambientes presenciais, porque a gente conversa, a gente sente as pessoas, a gente se viaja dentro dos sentimentos, dentro das problemáticas, a gente se sente
todos no mesmo barcos, né? Por tudo que a gente tem passado, por todos os desafios com a pandemia, a gente buscou se adaptar no processo de reuniões online, via virtual, mas a gente sabe, quem é do movimento, quem é do corpo a corpo, sabe que estar junto, construindo junto, presencialmente, é diferente. É complicado porque a gente ainda está passando, né, ainda está nesse período pandêmico, mas a gente precisa começar a avançar com os nossos processos de enfrentamento, com nossos processos de retomada, que ficaram muito parados durante esses 2 anos. Haja vista que os movimentos sociais estiveram em retaguarda, mas o Estado, o governo brasileiro, nem um pouco. Continuou emitindo pareceres, continuou violando direitos, continuou matando as populações tradicionais do Brasil. Então é necessário e urgente que a gente retome esse espaço de debate a qual a gente se organiza e vai para o enfrentamento. Nós somos povos constantemente ameaçados, comunidades constantemente ameaçadas, e a gente precisa saber como lidar com isso, né? Saber de que forma a gente vai levar essa notícia para outros. Então vamos levando também boas novas, né? A história da teia dos povos, que também é uma coisa muito importante para nós povos. Nesse momento onde a conjuntura política do nosso país está querendo nos destruir, a gente também precisa pensar em estratégia para a gente se defender junto, né? Coletivamente, digo melhor. Então, a teia é uma das principais fontes, digo eu, onde a gente possa vivenciar essas estratégias de autocuidado, de autogestão dentro dos nossos territórios, né, onde a gente possa lutar também por uma educação onde a gente precisa, uma saúde adequada ao nosso jeito de viver, principalmente nós povos indígenas, que devemos ter uma saúde diferenciada, também uma educação diferenciada, e que o Estado ele omite, né? Ele nega esse nosso direito de termos uma educação do jeito que a gente quer. Se faz necessário de unificar as lutas do campo, né? dos povos das águas, das florestas e do campo, no sentido de impedir que essa política, né? de morte, esses projetos de morte, eles possam chegar aos nossos territórios, né? Então se faz necessário também que possamos estar dando visibilidade para esses projetos que estão em desacordo, né, com o nosso modo de vida tradicional e que são os responsáveis pelo desmantelamento das nossas práticas tradicionais. E dizer, né, que o Brasil como um todo ele tem uma dívida muito grande com nós povos e comunidades tradicionais, e que exigimos que os nossos direitos, que são direitos constitucionais, eles possam ser respeitados, e que o Brasil, que é signatário da Convenção 69 da OIT, né, nós também possamos ser consultados se nós queremos ou não esses empreendimentos, esses projetos de morte dentro do nosso território. E exigimos, né, a consulta livre, prévia, informada e de boa fé, porque entendemos que quem decide sobre nossas vidas somos nós. Os projetos que a gente tinha lá, nós vivemos uma região de seca, de estiagem, e a salvação estava sendo as cisternas e foram cortados esses projetos. E nós estamos lá no nosso território, faz 11 anos que não víamos um barreiro cheio. Viemos ver esse ano que Deus abençoou com a chuva. Então Deus está mostrando que a nossa liberdade vem, porque já começou com chuva, os barreiros estão todos cheios, as cisternas cheias, que a gente viveu muitos anos dependendo de carro-pipa, água salgada comprada. Todo esse processo, além da pandemia, é muito violento, né? Porque foi durante a pandemia que a gente
percebeu mais ainda o quanto que a gente é violentado pelo Estado na questão da saúde. Os territórios que não têm acesso a uma saúde digna sofreram ainda mais, mas, por outro lado, a gente também buscou os nossos conhecimentos ancestrais, que foram o que nos ajudaram muito, né? Mas aí a gente percebeu o quanto que a gente tem os nossos direitos violados na área social, na área da saúde, em diversas áreas, por conta do Estado brasileiro. Então, a violência não foi só o Covid que levou várias vidas, né? Mas todo o processo de morte, todo o projeto de morte desse governo que está posto, que a gente vem enfrentando. Então, é uma realidade que os nossos territórios, de formas mais violentas que nunca, estão resistindo a todo esse processo. E a gente nesse sentido que a gente vem para esse momento com o esperançar dessa retomada e do avanço em frear todo esse projeto de morte contra nós. A gente está nesse momento fragilizado, né? E não é só o meu território, são vários com quem eu converso. Então a gente precisa de alguma forma se reinventar, se fortalecer e fortalecer os territórios para ir para o enfrentamento em outros campos, né? E assim, voltando em fortalecer o território, mostrar, conversar, dialogar tudo o que está acontecendo para que a gente possa ficar ainda mais forte para estar na luta com os nossos companheiros. Vivemos momentos de uma longa história muito difícil, né? Estar com uma democracia ameaçada, né? Com os direitos todos, como todos coletivamente, tradicionalmente falando, retirados, direito à vida, direito aos territórios, direito à sobrevivência dessa cadeia alimentar de vida, e assassinatos, de extermínio, de violência contra as crianças e contra os nossos, nos deixa a pensar, né? A pensar que nós devemos escolher melhor a quem diz que nos representa. O Estado não nos representa, né? Já vimos que o Estado, ele não nos representa. O Estado, ele negocia os nossos territórios com grandes empresas, né? Com latifundiário, com todo esse extermínio de nossas comunidades como um todo. Então, por essas mortes, né? Quase 700 mil mortes na pandemia, né? Que estamos chorando também hoje, que estamos de frente à luta, sem temer a vida e sem temer a morte. Não retomar, né? Continuar os trabalhos em que a gente vem realizando em nossos territórios, porque mesmo com a pandemia a gente não deixou de fazer luta, até porque a gente sofreu várias ameaças nesse período, não deixou de sofrer e de ter, e foi de forma bem mais consistente, bem mais presente do que antes da pandemia, e a gente continuou, e é o que a gente tem feito, né? Continuado trabalhando nossa ancestralidade, rememorando, fazendo alianças, nos juntando com outras comunidades diferentes das nossas, que é para fortalecer esses processos de lutas. E a Articulação Nacional também segue esse caminho, que é para a gente nos fortalecer a nível nacional, porque a gente vem se fortalecendo nas bases, mas precisamos de ter uma força maior para a gente poder romper esse sistema. Não mangue de mim, não mangue, sou mangue e vou lhe contar. Não mangue de mim, não mangue, por feio me querem dar. A lama negra que você não quer dar nome, tem aratu, tem sururu, ostra do mangue. Vê se me entende, homem, vê se me entende. O que em mim se cria, vê se me entende, é o que mata a sua fome. Não mangue de mim, não mangue, sou mangue e vou lhe contar. Não mangue de mim, não mangue, por feio me querem dar. A lama negra que você não quer dar nome, tem aratu, tem sururu, ostra do mangue. Vê se me entende, homem, vê se me entende. O que em mim se cria, vê se me entende, é o que mata
a sua fome. E eu deixo a mensagem para eles que eles possam visitar a nossa comunidade, né? Eles possam, que os próximos encontros possam ser nas comunidades, né? Que nas comunidades a gente se sente mais à vontade. Basicamente é isso, né? Hoje aqui a gente teve as experiências dos outros territórios, dos outros povos, e a gente sai daqui definido e concretamente sabendo quem são os nossos inimigos, né? Que é o Estado, as estruturas do Estado, o agronegócio e o modelo energético, né? Esses são os nossos inimigos, e a gente consegue também dimensurar o que é que esses caras querem no nosso território, né? Que é a terra, é a água, é o sol, é a energia, é a nossa semente, e tentar transformar isso em mercadoria para que a gente possa estar subserviente a eles, né? E sabemos também, saímos daqui com a tarefa de buscar a sustentabilidade das entidades para manter os territórios, e essa sustentabilidade garantir a formação de base, a formação política e a comunicação, e fortalecer o espaço coletivo onde a gente está, né? Eu vou levar deste encontro para o território de Abacatal uma experiência vivida e partilhada com os meus iguais, com os companheiros, que precisamos nos unir frente a tudo que está posto, frente a esse governo que tem um projeto de morte. Então, independente do segmento, seja quilombola, indígena, pescador, qualquer grupo, a gente precisa estar unido, porque os problemas, as violações de direitos, elas são iguais. O que é diferente são os espaços geográficos, porque estamos em estados e locais diferentes, mas as violações são as mesmas, é o mesmo projeto de morte. Então, a gente precisa se unir, trazer as experiências, partilhar as que estão dando certo, construir outras e avançar. Esse encontro aqui com as pastorais, assim, também é um fortalecimento também que a gente leva para dentro das comunidades, fortalecendo aquilo que a gente já faz, só que com mais apoio, né? Levando isso para a comunidade Quilombo dos Machado, não só para a comunidade Quilombo dos Machado, mas também para a Articulação Nacional de Quilombos, mas também para a Frente Quilombola Rio Grande do Sul, que é uma grande potência também no Rio Grande do Sul. Vai ser cada vez mais fortificante para a gente esperar o 2023, 2024, 2025, 2026, que a gente sabe que 522 anos a gente continua se articulando contra esse massacre, então a gente sabe que a gente vai ter que estar sempre se articulando para ensinar os nossos filhos, né, o que é o racismo estrutural, colonial, e o que pode esperar eles daqui para frente, na verdade, né? Então esse o nosso patamar de luta, assim, que a gente veio buscar, veio se apoiar, veio trazer experiência também. Vou levando assim, uma bagagem, né, pesada, né, de informações, de retomada, e também assim, compartilhar, né, com as pessoas da comunidade, e que esses problemas sociais, ambientais, não atingem só Formosa do Rio Preto, não atinge só as comunidades geraizeiras do Alto Rio Preto. E sim, na verdade, são problemas, podemos dizer assim, do país, né? E que esse encontro, ele veio a nos mostrar também e usar como instrumento de luta. Nesses encontros, a gente aprende muita coisa maravilhosa, assim, na troca de experiência. Eu aprendi muito com a experiência dos companheiros. Isso aí eu quero levar para a minha comunidade. Eu estou me sentindo assim que eu estou me fortificando mais, né? Eu estou aprendendo, né? Porque o que eu aprender aqui, eu vou levar para a minha comunidade. Porque quando nós se unimos em prol de um objetivo, a gente consegue as coisas. Eu estou me sentindo que eu estou voltando mais fortalecida, né? Que antes eu me sentia assim, no anonimato, né? Eu imaginava assim, eu não sou ninguém. Mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com um, mexeu com todos. Território livre já. Território livre já. Território livre já.